Entidades dos setores industrial e do agronegócio criticaram o tabelamento de fretes e disseram que a medida trará consequências permanentes para a economia. Durante o seminário Frete Sem Tabela Brasil com Futuro, especialistas debateram a medida que foi proposta pelo governo em maio para dar fim à greve dos caminhoneiros. Eles reforçaram que a tabela promove um aumento generalizado dos custos, argumento defendido desde que a proposta foi apresentada. O economista Cláudio Fristac lembrou que o maior problema do produtor e do caminhoneiro é a falta de infraestrutura. O presidente da Interb Consultoria argumenta que o tabelamento ignora a raiz do problema. Ele ignora as causas e agrava as consequências. Isso é uma forma muito sintética. Ignora as causas porque o tabelamento tem zero a ver com a questão do investimento em infraestrutura, melhoria das rodovias, etc. O governo tomou uma outra medida, que é suspender o terceiro eixo, que fundamentalmente agrava a incerteza regulatória que prevalece no nosso país, tá? E pega 11, 12 bilhões de reais para subsidiar recursos que seriam fundamentais, inclusive, para investir nessa área. Cláudio Fristac critica que o tabelamento é apenas um novo tributo, que ele classificou como distorsivo e ineficiente. Os especialistas ainda concordaram que determinar um preço mínimo a ser cobrado gera insegurança jurídica. Beto Vasconcelos chamou a medida de cartel institucionalizado, uma vez que aumenta preços que o mercado com livre concorrência poderia otimizar. O ex-secretário nacional de Justiça ainda argumenta que não havia abuso que justificasse a interferência do Estado. Primeiro, me parece violar a livre iniciativa e a livre concorrência frontalmente. Não há razão nesse mercado altamente competitivo para se estabelecer um preço tabelado. Me parece também que viola o devido processo legal, uma vez que não estabeleceu de maneira alguma consulta devida, nem mesmo aquela estabelecida na própria lei, aos agentes e setores envolvidos e impactados por uma medida tal como essa. Beto Vasconcelos completou que a medida viola o princípio da racionalidade e isonomia. E o assunto do tabelamento de frete não para por aí. Na próxima segunda-feira será realizada uma plenária no Supremo Tribunal Federal para discutir a questão. Denise, é impressionante, Denise, como nada se resolveu ainda, né? Não, e pode complicar novamente, porque você tem uma pressão mesmo. Nós vimos nesse evento todo mundo questionando o tabelamento do frete, mas no setor agrícola se estima um peso de até 25 bilhões, por exemplo, pelo pagamento do frete de retorno. A indústria está estimando o quanto que vai custar também esse tabelamento colocado pelo governo, e não é só isso que está tendo problema agora. Nós temos o cálculo do preço do diesel também, baseado, entre outros fatores, na variação do dólar. E o dólar subiu muito, independentemente dos fatores nas últimas semanas, então pode ficar impraticável, inclusive, o que o governo estimava de gastos para conseguir subsidiar o diesel e garantir aquele preço com desconto que foi negociado na época. Então a gente vê que não há condição de se manter essa interferência direta do governo para forçar situações que são estabelecidas pela concorrência, pela oferta e pela demanda. O preço do diesel sobe mesmo, outras políticas têm de ser discutidas, mas o governo foi com pressa na época, porque ele foi colocado contra a parede, ele não tinha muito o que fazer, não houve trabalho preventivo e agora todo mundo está insatisfeito. Os caminhoneiros não tiveram todas as negociações aí atendidas, tudo que o governo concordou. A questão do frete está pegando no setor agrícola, está pegando na indústria e tem essa questão agora em aberto do preço do diesel, do quanto que isso vai custar para o governo.